Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, assunto novo, continuando nosso conteúdozinho de matemática. Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de alguma dessas três, mas hoje nós vamos falar das três. E pessoal, esse conteúdozinho é fácil que só. Não tem mistério algum pra gente resolver esses problemas de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Belezinha? Pessoal, primeiramente, quando a gente está falando de retas paralelas com respeito perpendicular, a gente está falando de pelo menos duas retas, tudo bem? Todo mundo lembra o que é uma reta? Acho que sim, né? A gente desenhar aqui reta, tá ok, vai bater bem. Mas antes de falar de explicar certinho o que é, eu vou querer fazer definições, pessoal. Então, todo mundo comigo. Retas paralelas. Retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca se encontram, pessoal. Retas que nunca se encontram. Retas que nunca se encontram. Nunca se cruzam. Vamos de nunca se cruzam. Nunca se cruzam, acho que é o melhor. Retas que nunca se cruzam. Pessoal, o que eu quero dizer então com isso? Quer dizer que eu vou ter uma reta, que eu vou fazer uma reta aqui em preto. Tenho essa reta. E eu tenho essa outra reta aqui. Pessoal, essa reta vai ser reta S, R, e essa reta vai ser reta S. Pessoal, essa reta R e reta S, se eu fizer elas esticadas para o infinito para lá e para o infinito para cá, muito grande, pessoal, vocês conseguem ver que elas nunca vão se cruzar, nunca vai fazer um xizinho assim entre elas? Nunca. Por quê? Porque essas retas são paralelas. É exatamente isso que é a nossa definição de retas paralelas. São duas retas que nunca se cruzam. Ponto. Acabou. Só isso. Viu como é fácil? Vou precisar que vocês peguem também nossa anotação para retas paralelas. Para não ter que escrever toda hora retas R e S paralelas, não sei o quê, a gente vai usar essa anotação aqui. Se eu escrever S barra R, significa que as retas são paralelas. Se eu escrever S, que é o nome dessa reta, barra R, que é o nome dessa reta, significa o quê? Que as retas R e S, retas R e S são paralelas. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa notação para retas paralelas. Ok? Com a definição de que são retas paralelas? É isso, é fácil. São retas que não se encontram nunca. Belezinha? Vamos para o próximo. Retas concorrentes. Retas concorrentes. Pessoal, o que são retas concorrentes? São retas que concorrem entre si. Que concorrem. Mas o que significa concorrer? São assim que elas têm um ponto em comum. Retas que possuem um ponto em comum. Retas que possuem um ponto em comum. Um ponto em comum. Retas que possuem um ponto em comum. Beleza, pessoal. Retas que possuem um ponto comum. Mas o que eu quero dizer com esse um ponto em comum? Eu quero dizer que eu tenho uma reta R aqui, vou fazer menorzinho. Eu tenho uma reta S aqui. E elas têm, pelo meu desenho, visivelmente, esse pontinho aqui, ó, em comum. Vou até puxar ponto em comum. Ok? Diferente das nossas retas paralelas, as retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, que é o ponto que elas têm em comum. Elas se cruzam nesse ponto. Belezinha? A maior parte das retas que a gente vai ver, pessoal, são todas concorrentes. Qualquer reta que estiver fazendo assim, e se encostarem, são concorrentes, tudo bem? Tem outro estilo de reta concorrente, que é mais difícil de ver, mas ela é algo mais assim. Você tem uma reta assim e uma reta assim. Pessoal, eu não completei essas retas, eu vou fazer ela MQ. Pessoal, essas retas não estão completas, certo? Eu só fiz um pedacinho delas. Mas todo mundo consegue ver comigo que se eu aumentar elas para cá, ó, elas vão ter um ponto em comum aqui, que ele só não está aparecendo no desenho. A gente vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de situação aqui. Porque as retas só vão ser paralelas, só nunca vão se cruzar, se eu falar aqui assim ou aqui assim, que elas são paralelas, nunca vão se cruzar, tudo bem? Se estiver parecendo que elas vão se cruzar, que elas não vão se cruzar, você tem que tomar cuidado. Vocês nunca podem assumir que elas não vão se cruzar, se eu não falar que elas vão se cruzar, tudo bem? Deixa eu falar com mais calma, talvez tenha ficado muito rápido.
tem um desenho de duas retas assim, desse jeito. Vocês vão olhar e falar, nossa, parece paralelo. Não caia nessa. Pode parecer paralelo o que for. Você nunca vai assumir que ela é paralela se eu não falar que ela é paralela. Se o exercício não falar que ela é paralela. Tudo bem? Que nem esse aqui. Se cair um desenho torto desse aqui, você vai dizer, nossa, é só esticar que elas se cruzam. Mas se a questão falar que são paralelas, você vai acreditar na questão que elas são paralelas e que elas nunca vão se cruzar, tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso, porque o visual engana muita gente. A gente olhar para você e falar, com certeza é paralela, com certeza é concorrente. Não pode fazer isso. Você vai fazer sempre o que a questão estiver falando para você, belezinha? Mas aí a gente vai se preocupar no futuro. Retas concorrentes, retas que possuem um ponto comum se cruzam em um ponto. E por último, retas perpendiculares, pessoal. As retas perpendiculares são tão fáceis porque elas são um subconjunto das retas concorrentes. Elas vão ser retas também concorrentes, mas elas vão ter uma novidade a mais. Retas perpendiculares. As retas perpendiculares, pessoal, elas possuem um ponto em comum. Possuem um ponto em comum. Um ponto em comum. Possuem um ponto em comum. E elas têm uma novidade a mais. E formam um ângulo de 90 graus entre si. E formam um ângulo de 90 graus entre si. De 90 graus entre si. Ok, pessoal? Entre si. Então, exemplo de retas perpendiculares. Reta que tiver assim e assim. Retas aqui eu vou chamar de T e vou chamar aqui de Q. Olha só, as retas T e Q, elas são perpendiculares, porque elas estão se cruzando nesse pontinho que elas têm em comum, e esse ângulo aqui que eles formam, ó, é nosso ângulozinho de 90 graus, que a gente já viu na nossa última aula sobre ângulos, que isso aqui é o símbolozinho de 90 graus, tudo bem? Pessoal, tem vários outros tipos de retas perpendiculares também, elas podem ser um pouquinho mais tortinhas, algo mais assim, mas olha só, sempre a questão que for dar para vocês retas perpendiculares, ou ela vai estar marcando esse ângulozinho aqui, que ele vale 90 graus, ou ele vai dar, igual as paralelas, a nossa notação. Qual que é a nossa notação? Vou botar o nome aqui também de Q e T, tá? Só para ficar igual. T e Q. A notação vai ser T e vai ser como se fosse um Tzinho de cabeça para baixo, ó, vai ser isso aqui. Vai ser o quê? Um pininho. Tá, ficou meio feio, deixa eu fazer de novo. É como se fosse um T de cabeça para baixo, pessoal. Vai ser um tracinho assim e um tracinho assim, ok? Um Tzinho de cabeça para baixo e Q. Isso aqui significa T perpendicular a Q. Tudo bem? Isso significa que as retas T e Q são perpendiculares. Tudo bem, pessoal? Isso aqui a gente vai precisar entender bem como é que funciona quando a gente for identificar tipos de reta e quanto que a gente vai usar elas, tudo bem? Então o que eu quero que vocês peguem na aula de hoje? Retas paralelas são retas que nunca se cruzam e essa é a nossa notação. 2 barrinhas. Retas concorrentes, retas que se cruzam em um único ponto, que possuem ponto comum. E retas perpendiculares possuem um ponto comum e formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, pessoal, toda reta que é perpendicular, ela também é concorrente, porque a concorrente é só cruzar em um ponto, e as perpendiculares são as que cruzam em um ponto e formam um ângulo de 90 graus. Belezinha? Fechou? Beleza, galera? Aquele abraço.